Torcida vascaína, estou aqui de volta. Muito chateado com o que está acontecendo com o Vasco. Eu não vou falar mais nada sobre futebol hoje eu não falo. Eu só vou falar uma coisa, torcedor vascaíno. Peço a vocês que vocês se inscrevam, que você dê o like, que você dê o dislike, participa dos comentários. Eu só vou falar uma coisa, rápida. Às vezes eu falo que se vou ser rápido, não vou. Eu hoje peço que todos que estão hoje dentro do Vasco, todos os presidente administrativo, presidente disso, presidente aqui, que todos os vice-presidentes, que todos os beneméritos e conselheiros que estão hoje dentro do Vasco, eu vou pedir uma coisa a vocês, um pedido de um torcedor que torce pelo Vasco desde que nasceu. Eu acho que a primeira palavra que eu falei não foi mãe, não foi pai, não foi nada, foi Vasco. Eu acho que a primeira palavra que eu falei foi Vasco. O Vasco hoje praticamente foi rebaixado. Matematicamente não, mas eu vejo hoje que o Vasco está sem poder emocional e eu acreditei muito do trabalho, acreditei muito no trabalho do Vanderlei, pelo que ele fez, pela vida toda que ele fez de técnico, pela vida toda que ele tem de técnico, pelo que ele fez ano passado no Vasco. Eu acreditei muito que com a chegada dele isso ia se reverter. Eu não quero falar de política, eu não quero falar de nada, porque eu tenho o meu candidato preferido pelo projeto. Cada um tem seu projeto, né? Mas tem um que eu escolhi e é meu candidato preferido. E também tem a noção e o respeito pelo Estatuto do Vasco. Estatuto não se rasga, Estatuto se respeita. STF, vocês precisam definir isso. Não é culpa de vocês não têm culpa de nada. Mas peço a vocês, defina isso. Senão meu Vasco não só vai descer, mas vai acabar. São 25 milhões de pessoas que não podem ficar sem o Vasco. O Vasco é tão querido, o Vasco é tão importante, que o Vasco é o motor da vida de muitas pessoas. Então eu vou voltar ao que eu estava falando. Presidente administrativo, vice-presidente, gestores, presidente de assembleia, presidente daquilo, vice-presidente daquilo, vice-presidente de marketing, senhor Vitor Roma, principalmente você também, junto com o seu Salgado. Peço a vocês, larga o Vasco. Larga o Vasco. De repente, vocês hoje, saindo do Vasco, pode se criar um ânimo novo para esses 3 jogos. Porque o Vasco precisa de 2 vitórias. 2 vitórias. Porque a linha de rebaixamento estava em 44, mas eu acredito que vai ser menor. Então o Vasco precisa de 2 vitórias. E o que o Vasco precisa é ter ânimo. Faz o que o amigo aqui está pedindo. Eu sou vascaíno. Eu sou muito vascaíno. Já passei mal. Antes de vir aqui eu já passei mal e tudo, porque eu fico muito emocionalmente abalado. Mas muito, porque eu sou apaixonado por esse clube. Eu não estou fazendo discurso aqui, para chamar a atenção de pessoas para se inscrever no meu canal. Não estou não. Quem tem contato comigo sabe o quanto eu sou apaixonado por esse clube. Vocês estão vendo? Eu sou um cara cheinho, eu gosto de comer, Mas sabe o que acontece? Eu tô uns 3 dias sem comer bem, sem nada, sabe por quê? Eu tô muito preocupado com a situação do Vasco. Eu não tô nem preocupado do Vasco cair. É uma preocupação, é do Vasco se acabar. Porque as pessoas que estão hoje dentro do Vasco não têm condições de estar lá dentro, não tem. Você tem um presidente administrativo, numa semana decisiva dessa,
preocupado que o primeiro aporte financeiro é para pagar os seus credores físicos, inclusive ele não precisa desse dinheiro agora, ele tem sim que receber o dinheiro. Eu não sou contra ele receber o dinheiro, mas esse não é o momento. Ele deveria se preocupar em pagar o salário dos jogadores e principalmente dos funcionários. Porque funcionário alegre faz o ambiente ficar alegre e assim os jogadores ficam alegres. Salário em dia alegra todo mundo. Eu só queria é que vocês largassem o Vasco. Larga o Vasco. Seria a melhor atitude que vocês teriam nesse momento. Larga o Vasco. Deixa o Vasco andar, gente. O Vasco é uma instituição de mais de 100 anos. Não faz o Vasco acabar não, gente. Não faz não. Não faz não. Eu peço a vocês isso. Não deixa o Vasco acabar não. Larga o Vasco. Larguem o Vasco. Larguem o Vasco. Seria uma atitude bacana, bonita, louvável. Isso. Seria uma atitude que iam fazer 95% da torcida ter um pouquinho de respeito e consideração com vocês. Isso. Larga o Vasco. Deixa alguém fazer alguma coisa para salvar o Vasco. Esse ano, se o Vasco cair, o Vasco vai ter na Série B 10% do que o Vasco ganha de cota. Esse ano é diferente dos ano passado, os 3 rebaixamentos, que o Vasco permanecia com as cotas, com a cota, e fazia um futebol medíocre e ainda conseguia se classificar e o menino equacionava lá os problemas. Esse ano não. Esse ano vai receber 10% do que recebe. Não faz futebol para time grande. O Corinthians não subiu. O Corinthians não subiu. O Vasco não vai subir. Vai cair, não vai subir. O Vasco pode levar anos lá. E a torcida vai deixar de crescer. Porque eu não vou deixar de ser Vasco. Quem é Vasco é Vasco. Mas os novos torcedores não teremos. Pode acontecer com o Vasco o que aconteceu com a América, com a Portuguesa de São Paulo. Cara, vai sumindo no cenário. E todo mundo sabe que tem pessoas rezando para isso e vão fazer de tudo para isso acontecer. Porque o Vasco incomoda. O Vasco é uma marca internacional. O Vasco é descendente de portugueses. O Vasco é querido num país que é dentro da Europa. O Vasco é conhecido na Europa. O Vasco tem mercado na Europa. E todo mundo sabe que se o Vasco trabalhar a imagem dele na Europa, o Vasco vai virar um trator. O Vasco vira um trator. Então está todo mundo preocupado com isso. E vocês que estão aí dentro não estão deixando isso acontecer. Vocês conseguiram levar o Vasco para o 4º rebaixamento. Eu lembro que na eleição do dia 7, assim que terminou e foi decretado que o Levin era o presidente, o Levin disse que tinha 4, 5 jogadores para qualificar o Vasco e o Vasco sair dessa penúria que está. Até o dia 9 podia se inscrever. E tinha jogadores que hoje estão no Atlético que estavam quase alinhavados com o Vasco. Todo mundo aí, todo mundo não, algum pessoalzinho aí riu do Balotelli. O Balotelli, ele tem um problema seríssimo na Europa, principalmente na Itália, sobre racismo. Então ele é um jogador, uma pessoa muito chateada com isso. E ele sabe como é a história do Vasco, e ele pediu para jogar no Vasco. Tu acha que um jogador dessa qualidade, além de aumentar o marketing do Vasco, não ia dar qualidade ao Vasco? Ia dar qualidade ao Vasco. O Hulk é a sensação hoje, e o Vasco estava próximo de acerto. Até o dia 9 de novembro poderia inscrever jogador, e eles não deixaram. Vocês conseguiram o que vocês queriam, levar o Vasco para a Série B.
E vocês vão conseguir o que vocês estão pretendendo, que é acabar com o Vasco. E deixar 25 milhões ou 26 milhões de torcedores sem rumo. Sem rumo. Você imagina 26 milhões de pessoas sem rumo. Torcer para quem? Se o Vasco jogar na Série L, nós vamos torcer pro Vasco. Mas se o Vasco acabar, eu vou ter que ir no museu para ler, para rever a história do Vasco. Se o Vasco acabar, vão ser 26 milhões sem rumo. E eu ainda fico abismado que tem pessoas que ficam batendo palma porque o Campelo veio fazendo nesses 3 anos. E o que fizeram nessa eleição? Nessa eleição. Seu Brant, eu votei, eu, Marcos, torci para você na primeira eleição que você conquistou. Você perdeu uma lá e ganhou na outra, que você conquistou. Mas infelizmente você não soube lidar com a cadeira e você subiu o tom. E você perdeu o direito de ser presidente quando você desconsiderou beneméritos e conselheiros que estão lá há muitos anos. Você desdenhou deles. Você deu uma rasteira no Campelo. O Campelo não deu golpe não. O Campelo não deu golpe não. O estatuto permitia. Porque se respeita o estatuto. O Campelo foi uma pessoa que não soube cuidar do futebol. Mas golpe o Campelo não deu não. Foi não. Quem entende de estatuto, eu não torço pro Campelo não. Detestei a gestão do Campelo. Mas o Campelo não deu golpe não. O estatuto permitia isso. E você, Brant, hoje, ou melhor, na eleição do ano passado, fizeram contigo na outra e você meio que aceitou isso tudo que está acontecendo no Vasco. Se o projeto do Leve tivesse na tua mão, eu estaria com você. Porque na outra eleição eu estava contigo. E graças a Deus você não foi eleito. Porque eu seria uma pessoa muito decepcionada. Muito decepcionada. Quando o doutor Eurico disse que você não ia sentar na cadeira, eu fiquei assim, pô, mas hoje eu agradeço muito o que o doutor Eurico fez. Agradeço muito o que o doutor Eurico fez. Não deixou você sentar. Porque senão o Vasco ia sumir do mapa desde a eleição passada. Campelo, obrigado por o que você fez, Campelo. Salgado, obrigado por o que você está fazendo. Que declaração infeliz, hein, Campelo? Ô, Salgado. Antes de jogo decisivo, 4 jogos decisivos, tu faz isso? Salgado, não faz isso. Não faz isso. A própria equipe tua desmentiu. Soltou um comunicado desmentindo o que você falou. Eu nunca vi na história do futebol uma equipe desmentir o seu presidente administrativo. Nunca vi. Foi a primeira vez. Só no Vasco que acontece essas coisas. Olha o que aconteceu com o Botafogo e olha o que está acontecendo e vai acontecer com o nosso time. O meu medo é que o Vasco pode acabar. Porque Série B praticamente nós já botamos o pezinho lá. Matematicamente sim, mas porra, como é que a gente vai ganhar, cara? Como a gente vai ganhar do Inter? Ah, o Sport ganhou, mas o Sport ganhou com o Inter com menos um. No futebol de alta intensidade, com menos um jogador, é difícil de você conseguir segurar o resultado, quiçá virar resultado. É só isso que eu queria falar para vocês. Peço vocês, educadamente, larga o Vasco. Larga o Vasco. Deixa alguém fazer alguma coisa, são 3 jogos. Deixa uma pessoa com uma mentalidade futurista, uma pessoa lunática, uma pessoa que tem cabeça, que pensa grande e não pensa pequeno, tomar conta do nosso Vasco. O Vasco é grande, o Vasco não é pequeno. O Vasco tem que ter jogadores do quilate de Romário, Edmundo, Mauro Galvão, Juninho, Felipe. Ah, outra coisa, Juninho não, Felipe, Pedrinho e Edmundo. Vocês tinham que vir dar declaração do que está acontecendo com o Vasco. Tinha sim. Vocês hoje estão calados, estão errados. Vocês tinham que dar entrevista
falando disso que o Vasco está vivendo hoje. Tinha uma atitude boa a ser tomada. Torcedor vascaíno, eu amo vocês. Eu nunca vou deixar de falar, mesmo muito triste, amo vocês, porque eu também amo o Vasco. Não vamos desistir do nosso Vasco não, torcedor. O Vasco vai cair, mas a gente vai manter o nosso Vasco vivo. Porque a única coisa que pode manter o nosso Vasco vivo são os torcedores. Amo vocês, porque eu também sou vascaíno. Fique com Deus.